desconfie. Sim. Não existe almoço grátis. Não. Qualquer coisa que venham oferecer, ou questionar, ou duvidar, sempre desconfie. Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Café com Monfré. Eu sou o Thiago Monfré, sócio da Rabiodonto, e hoje a gente já possui mais de 13 unidades em operação. E hoje estou aqui com meu amigo, o Marcos Zara, né? Nós combinamos esse bate-papo aqui para falar, né, com todos os nossos amigos e falar do potencial do interior de São Paulo, né, Zara? Você veio da mesma cidade que eu, Isso mesmo, né? interior brilhando. O Zara, ele, né, se destacou aí no mercado de banking, né, principalmente na parte de TI. Tem uma vasta carreira, né, na linha de computação, de ciência de dados, na parte de inteligência artificial, de UX, de machine learning, né? E eu queria que o Zara falasse um pouquinho, principalmente da trajetória de carreira, Claro. vamos dizer assim, desde quando você saiu da faculdade. E começou a traçar essa sua linha profissional. Que legal, prazer, satisfação poder a gente falar um pouquinho. Já são 14 anos aqui em São Paulo, né? Eu cheguei aqui de uma forma muito despretensiosa e quando eu pisquei o olho já tinham se passado 14 anos aqui nessa cidade. É uma cidade que não é nem um pouco fácil de se lidar, né? Depois, né, já assisti muitas histórias de muito sucesso, mas também histórias muito difíceis de pessoas que não se adaptam à realidade, que é natural. Nem todo mundo se adapta a uma realidade de uma cidade como essa. Mas, falando um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou formado em ciência da computação, me graduei no interior, então mais interior ainda, porque me formei em Presidente Prudente. Nossa. E eu fiz o Unesp em Prudente, e aí me formei, vim para São Paulo porque eu queria estava na dúvida se eu ia fazer um mestrado, eu estava no programa de mestrado, inscrito no programa de mestrado da Poli, e aí eu falei, eu vou para a área acadêmica, eu vou para a área de mercado, e aí na época eu tinha prestado alguns processos seletivos em mercado, e aí passei num processo seletivo de uma consultoria americana, né, que chama Accenture, e eu falei, não, vou seguir a carreira de mercado, né? E aí eu sempre fiquei mais focado na área de canais digitais, né? Canais digitais e interação digital. Só que nessa época, né, se você imaginar isso, a gente estava falando aí de 2009... Era, né? Mato. Era tudo um grande mato, não existia o conceito de smartphone, não existia rede 3G ainda, a gente estava no 2G migrando para 3G. Já tinha Facebook, Instagram? Não, Facebook estava engatinhando até então, né? O Orkut ainda era presente. Forte, Você não tinha device móvel, né? Você não tinha mobilidade de dados. Então, assim, o seu celular até então, ele era praticamente para você falar e mandar SMS de 255 caracteres, mas você não tinha nem o conceito de smartphone, né? De computação móvel. Esse conceito ainda não era existido, né? A primeira antena de 4G foi instalada aqui na Paulista, né? E eu me lembro que isso era quase que uma revolução do que se falava, né? Quando você podia ter acesso a dados de alta velocidade no seu celular. Isso mudou radicalmente como o próprio ser humano se movimenta e vive, né? Então, na época, o que a gente tinha você não tinha informação sobre mobilidade urbana, por exemplo, numa cidade como essa que você precisa ter informação de mobilidade urbana, você tinha que perguntar para as pessoas, né? Ou até o mapa, né? Ou você olhava o mapa. São Paulo, tinha que olhar o mapa. Você olhava o mapa, traçando. Você não tinha, né? Você ia no ponto de... Não existia, você ia no ponto de ônibus e perguntava, aqui passa um ônibus que passa em tal lugar. Porque você não tinha, e isso assim, parece distante, mas não é tão distante. A gente está falando isso aí de aproximadamente 10, 12 anos atrás, ainda era assim. Hoje em dia você tem tudo na palma da mão. Quando eu vim para São Paulo também. Exatamente. Quando a gente veio. Então você vê que hoje você tem tudo na palma da mão, você tem integrado com o próprio Google Maps, já mostra as linhas de ônibus, você tem a integração com o trânsito em tempo real, você tem o Waze que te mostra informação de trajeto em tempo real, calcula as rotas. Então, assim, é uma verdadeira mudança de paradigma de usuário. E aí a gente traz essa nova perspectiva de você falar que você tem esse tipo de
device, né, de dispositivo com esse poder de computação, muda o jeito com que você vive. Então, hoje, você não se imagina saindo de casa sem olhar no Waze. Não. Por mais que você conheça o trajeto... Até para você saber o quanto você vai levar. Quanto tempo você vai levar, se essa opção de trânsito é o melhor trânsito. Então, isso se torna tão natural no uso, da adoção do seu dia a dia, que isso agora faz parte da sua rotina. Coisas que a gente nem imaginava que ia ser tão dependente, isso num horizonte de 10 anos atrás. Sim, sim. E aí, seguindo a sua carreira, depois você foi para as universidades. Por exemplo, eu vi que você tem formação até na Universidade de Chicago, né? Na parte de Machine Learning e inteligência artificial. Inteligência artificial eu sempre gostei. Sempre foi uma das coisas que eu mais gostei. E por que você foi tendenciando para isso? Porque você é um cientista de dados no começo, certo? No começo eu comecei com ciência de dados. A ciência de dados, ela, de uma maneira geral, ela foi uma base muito importante para a gente montar. Tem a modelagem matemática, né? Um dos principais fundamentos que você tem é você ter grandes poderes de computação para você poder processar cada vez melhor o seu modelo. Né? Então, ao passo que você desenvolve ao seu volume de processamento, você consegue formatar modelos melhores de processamento. Então, você acerta seu modelo matemático, acerta mais. Quanto mais você processa, mais você treina a sua rede para que você mais acesse. Eu sempre gostei disso, né? Desde a minha época de graduação que a gente estudava isso. Na época o termo inteligência artificial não era tão comum. Mas já existia alguns projetos. Sempre existiu. Isso aí é desde a década de 1960 existe modelos de inteligência artificial. Só que a gente chamava isso de RNA, Rede Neural Artificial. Né? Que nada mais é do que um modelo de computação baseado em autoaprendizado. Então você tem um dado de entrada, esse dado de entrada se autoprocessa e você tem um dado de saída que é modelado conforme a sua entrada e ele consegue fazer. Os dois principais formatos que a gente tem, né, é a inteligência artificial classificatória, que é essa que você tem um dado de entrada e aí você vai ter um dado de saída. Ou você pode ter os modelos que hoje em dia estão mais em voga, que são os modelos generativos, onde você cria um novo conteúdo a partir de uma mesma entrada. Então, essas mudanças de paradigma que acontecem, né, que aconteceram ao longo do tempo, foram subsidiadas pelo aumento do poder da computação. Então, eu digo que eu pude assistir isso acontecer, essas mudanças. E falando um pouco de carreira, pelo que eu olhei seu currículo, mais ou menos assim, você se formou em ciências de dados, depois eu vi que você fez FGV mais para a linha de administração e negócio para poder casar com essas informações, porque você sentiu falta, por exemplo, de falar um pouco mais de negócio, ou pelo menos entender o mundo dos negócios para poder casar o seu conhecimento técnico com o mundo dos negócios. Foi mais ou menos essa linha de pensamento? Faz bastante sentido o seu raciocínio. Eu falo que assim, a computação pela computação, ela é mágica, ela é bonita, ela é interessante, mas a computação pela computação, ela não pode se limitar a isso. Então, como é que a gente resolve problemas do mundo real isso, né? usando computação? Como que a gente consegue ampliar os modelos de negócios usando computação? Então, por isso que eu fui fazer a FGV, que era para mim entender um pouco mais do modelo de negócio que sustenta, né? Todo o arcabouço de tecnologia que uma empresa precisa ter. E aonde você vai atuar naquele, resolver aquele problema. Exato. Antes, até bem muito, eu diria até uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente não tinha o modelo da nova economia, a área de TI ela sempre foi vista como custo dentro da empresa. Ela era um custo, ela era o mal necessário. Jurídico e TI era custo. O custo, exato. O contencioso. O contencioso, exatamente. Então, você tinha a interpretação de que essas áreas eram área custo. Com o advento da nova economia, e aí você passa a ter empresas de tecnologia sendo mais valiosas do que as empresas de bens e fatura, de manufatura, de produção, etc., começa-se a olhar para a tecnologia com um segundo olhar, que é o olhar que, peraí, isso daqui é uma área de negócio, uma área geradora de negócio. E gerador de receita também. Com total certeza. Então, quando você passa a olhar para a tecnologia como uma área geradora de negócio, geradora de receita, e não como uma área de custo e despesa, você muda completamente o paradigma e o norte da sua empresa. Então, foi por isso que eu fui estudar um pouco mais
sobre o mundo da administração, de como que é que você administrava um negócio e como que a tecnologia podia aproveitar esse caminho, né, e surfar na onda da nova economia. Uhum. Quando, de novo falando sobre o seu currículo, né, quando que você fez a pós em Chicago, na universidade? Quando que foi? Foi no ano passado? Eu comecei ela em 21, terminei ela em 22. Tá. Foi bem então, meio que no comecinho da pandemia, chegou foi a pegar... o finalzinho de uma... Já tinha terminado e aí depois... E eu quero chegar com isso. Por que você optou, né, por esse tipo de disciplina na faculdade? Porque você está pensando em algo um pouco mais para frente, tanto da sua carreira, eu falo no sentido de entender esse novo momento, né? Porque a Universidade de Chicago é uma baita universidade, sim, né? Uma das referências. E aí, o que eu penso assim, pô, você está sempre à frente aí da... Por exemplo, você começou a entender isso, começou a buscar a parte de inteligência artificial lá atrás. E essa tomada de decisão de se profissionalizar mais ainda foi pensando um pouco mais lá na frente também, e o porquê? Essa pergunta é boa. Na verdade, eu fui estudar a fundo, né, essas questões voltadas para a inteligência artificial porque eu precisava entender o que é que estava se despontando no horizonte do novo mundo que está surgindo. Né? Quando você vê o Facebook mudar o nome, o Facebook Inc. mudar o nome para Meta, isso é um indicativo que as coisas estão realmente mudando. Né? Quando você vê um Elon Musk apostando todas as suas fichas em produtos AI first, ou seja, em que tudo que ele lance já sai de pré-lançamento embarcado com tecnologia voltada para a inteligência artificial, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo no horizonte, eu preciso entender do que é que se trata isso e para que caminhos o mundo está indo. Porque se eu voltar 10 anos atrás e eu te falasse que você ia ter na mão um aparelhinho, onde você ia ser completamente dependente desse aparelhinho. Que os algoritmos te viciam mais ainda. Que te viciam mais ainda, que você não ia sair de casa sem esse aparelhinho. E que a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir o olho de manhã, porque a primeira coisa que você faz é abrir o olho, a segunda é olhar para a tela desse aparelhinho, você ia provavelmente me chamar de louco. Mas isso não faz tanto tempo, fazem só 10 anos. E o que vai acontecer daqui 10 anos? Aonde estaremos daqui 10 anos? A gente é novo, a gente vai viver ainda isso. Com certeza. Então, assim, daqui 10 anos, como vai ser o mercado de trabalho, aonde que vamos estar colocando todas as suas fichas? A parte boa e a dor e a delícia da computação, de trabalhar na área de tecnologia, é que tudo muda. Eu falo que a dor é delícia, porque se você não está gostando, fica tranquilo que vai mudar, mas se você também está aproveitando, infelizmente vai acabar logo. Então, é a dor e a delícia dessas coisas. Para onde vai esse novo mundo? Como estaremos? Como será o mercado de trabalho daqui a 10 anos? Quais assuntos estaremos falando? E eu acho que foi isso que eu fui buscar, foi pelo menos entender um pouco do que a gente vê despontando no horizonte. E qual foi a sua conclusão? Olha, tem muita coisa muito interessante vinda. Mas agora eu estou indo para um outro lado ainda agora de estudo, que eu quero fazer uma outra especialização, que eu quero entender um negócio chamado antropologia digital, que é o comportamento do bicho-homem quando usa a tecnologia. Porque isso eu acho que vai ser a chave nos próximos 10 anos. E porque a gente vai ter uma mudança tão vertiginosa no nosso formato de interagir com a realidade, que vai precisar de ter muito equilíbrio das pessoas que serão os utilizadores disso. E eu explico o que eu quero dizer. Se você assistir o advento das redes sociais, elas trouxeram a possibilidade de assuntos que até então ficavam no controle da mídia para qualquer pessoa. Então, a difusão de uma informação ela é instantânea e ela atinge milhares de pessoas, sem precisar de nenhum esforço. Basta você digitar um texto e dar um enter. Então, você difunde não só coisas, como você difunde ideias, você difunde valores, e você provoca e você faz questionamentos para que a massa a faça. Isso faz com que a velocidade da difusão de informações caminhe num delta. Só que será que a democracia acompanha esse delta de velocidade? Será que a nossa interpretação e o nosso senso crítico também acompanham esse delta de velocidade?
tudo muito questionável. Só que se eu projetar isso para aqui 10 anos, pega toda essa velocidade que você trouxe de computação, multiplica por 100. Será que iríamos acompanhar? É tudo um grande dúvida. Mas quando você fala da hiperrealidade, que já é uma realidade, a hiperrealidade o que é? Você hoje utilizar instrumentos imersivos, então a gente está falando de óculos de realidade, a gente está falando de som surround 4D, a gente está falando de elementos imersivos que processam altíssimos volumes de dados e montam o seu modelo absolutamente real, e eu consigo ter uma experiência real que eu estou falando com você, estando na sua frente, usando um device, só que você não está na minha frente. Ou seja, a gente estaria numa reunião sem estar presente com a mesma sensação. Com o hiperrealismo. O Facebook, a Meta agora ela lançou o novo arcabouço tecnológico dela, aonde ela lançou um novo protocolo de comunicação de hiperrealidade, aonde você consegue ver o detalhe do micro detalhe da pele da pessoa que está vendo. E isso passando todo esse volume de dados numa conexão 4G normal. Com o 5G, então, a gente expande isso a milhares. E aí vem os carros autônomos também. Você vai ver uma hiperrealidade. Então, quando você tem isso, a sua sensação de realismo muda completamente. Eu vou poder estar conversando com você sem você estar na minha frente. Só que se você juntar isso com inteligência artificial generativa, isso vai para o infinito e além. Porque com a inteligência artificial generativa, eu posso ter um modelo computacional que vai responder exatamente como o Thiago responderia. Que vai falar... Exatamente. Basta eu pegar todas as nossas conversas de WhatsApp, eu exporto isso para o modelo processa e ele começa a responder exatamente como se fosse o Thiago. Eu já imagino. Aí eu pego isso e junto com o meu algoritmo de hiperrealidade e eu converso com o Thiago sem nem o Thiago existir. Caraca. Então a gente vai passar para um universo novo, onde eu vou poder ter filmes com pessoas que já faleceram com absoluta realidade. Por isso que você comentou no começo sobre o entretenimento vai mudar muito. A indústria do entretenimento vai mudar radicalmente. Você vai ter, por exemplo, outra indústria que você vai ter uma mudança radical. Tradução. Hoje, né, você tem a dublagem, né, a tradução de dublagem de filme. Hoje, o dublador ele é uma outra voz. Né? Você vai começar a ter, em bem curto espaço de tempo, o lançamento de filmes com a dublagem, com a voz original do ator. Então você vai assistir o filme com a voz do ator falando em português, com a voz do ator falando em espanhol, com a voz do ator. Muito mais barato, muito mais fácil, muito mais eficiente. E a sensação de realidade vai ser muito maior. Só que aquele ator não fala inglês, ele não fala. Então, da mesma forma que você pega tom de voz, tudo, absolutamente perfeito. Assim como você vai poder ter a criação de um ator que nem existe no mundo real. E aquele ator ele tem uma voz, uma entonação, e ele tem uma imagem que ela não existe no mundo real. Ela foi criada por inteligência artificial. Então é um mundo de eu acho que faz todo sentido você seguir nessa linha da antropologia, porque hoje que eu estava vendo podcast, etc., assim, que a segunda grande, ou a grande pandemia é a pandemia mental. Com certeza. É o excesso de depressão, é o excesso de conteúdo, porque eles falam que o cérebro humano ele não se desenvolveu na mesma velocidade. E como se portar. Isso, né, surge, na minha visão, pode surgir muitas novas profissões, por exemplo, de saúde mental, eu sei que já existe, mas voltada para esses burnouts da vida, para esses excessos de conteúdo, obesidade mental, que está muito na moda agora, né? Você não sabe qual conteúdo seguir, você quer seguir tudo, né? E as mídias sociais, elas acabam deixando a gente entristecidos, porque só mostra... Porque o algoritmo é esse, o algoritmo é feito para... exatamente. O algoritmo, ele é feito para te provocar, para te deixar desconfortável, porque isso gera a recorrência da dependência que você tem daquele instrumento que você está olhando. E o volume de informação que o bichinho, o ser humano, está sendo bombardeado hoje em dia é um absurdo. Né? E como fazer essa curadoria de conteúdo, por exemplo, e como, na sua visão, que você está envolvido com isso, se precaver, por exemplo, mentalmente, ou como você se prepara mentalmente para poder
trabalhar isso em você e a galera também pensar nessa linha, cara, qual que é a linha que você ou aconselha ou usa para você mesmo se policiar em relação a isso? Eu acho que tem várias coisas que cada pessoa pode usufruir, pode pensar em aplicar. Mas você tem desde o próprio celulares hoje, você pode programar o tempo máximo de uso de determinado aplicativo. Né? Até o próprio Instagram tem isso, que é o limite de tempo de uso. Mas isso eles só fizeram porque eles foram processados. Sim. Não foi por boa vontade, porque o que ele mais quer é que você fique dependente lá dentro. Então, assim, quando você olha o análise de tempo de uso, né, quem tem usuário de iPhone, isso é muito fácil de você ver lá, o relatório de tempo de uso. Eu acho que hoje, né, você pega os tempos de uso médios, que você está falando de que as pessoas passam em média 3 horas por dia dentro do aplicativo do Instagram, é um tempo de uso muito alto. É muita coisa. Muito alto. E tem várias coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Quando você fala, por exemplo, de TikTok, né? TikTok, o próprio TikTok não é difundido na China. Não há propaganda e não há interesse de que os chineses usem. Mas ele está tentando ser o número 1 nos Estados Unidos. Então, assim, vejam, tem muito por detrás de uma simples mensagem. Exato. Então, você tem que se policiar de você não ser refém da tecnologia. E eu sempre, desde lá de trás, quando eu sempre trabalhei nas áreas das empresas, né, desde quando a gente olhava que TI era custo, e a gente dizia assim, que os processos devem servir as pessoas. E não as pessoas servirem aos processos. Então, se os processos servem às pessoas, a tecnologia deve servir às pessoas. E não o contrário. E não a pessoa ser uma escrava da tecnologia. Então, saber delimitar o uso e saber e ter consciência do que é que você usa e de como você consome esse tipo de conteúdo é fundamental. E, principalmente, delimitar o seu espaço e o seu tempo desconectado, o seu tempo offline. Voltar ao simples, né? Você voltar a fazer as coisas normais, ser humano. Você voltar a ser humano. Então, assim, você precisa de ter o seu momento, e eu tenho muito claro isso, apesar de você usar, você usa o relógio, você usa o celular, eu passo o dia inteiro na frente de telas, praticamente. Telas, seja ela a tela do celular, eu tenho 3 monitores na minha tela, eu tenho mais um relógio, então o tempo todo eu estou sendo sensibilizado, né, por alguma dessas coisas. É preciso que você tenha ali um espaço que você fala assim, não, peraí, a partir de agora eu não quero mais ser sensibilizado por ninguém. Sim, delimitar uma zona de proteção. A sua proteção, que é a sua proteção psicológica principalmente, porque você vai ser ultra sensibilizado de todos os lados. Isso é fundamental. E como falando de tecnologia ajuda e vicia, né? Esses dois caminhos, por exemplo, isso que você citou de futuro, né? A gente brinca até assim, vamos pensar num teletransporte. Basicamente é um teletransporte que a gente fala assim, cara, isso aí é inadmissível, né? A gente nunca pode imaginar isso. De certa forma, você não vai ter a matéria. Você não vai ter a matéria, mas você vai ter a sensação da matéria. E é isso que é o pulo do gato. Você não vai precisar ser mais dependente da matéria. Você vai ter a sensação de estar na presença da matéria. E isso é uma coisa que muda radicalmente a nossa interpretação do que a gente vai ver no mundo pelos próximos anos. Principalmente e cada vez mais essa distopia da interpretação do mundo. Ou seja, você vai ter uma linha muito tênue entre o que é mundo real e o que é o mundo virtual. E aquilo que você falou no começo, há 10 anos atrás, a gente não imaginava. O que você está falando, a gente não imagina. Você não consegue imaginar agora, mas daqui a 10 anos, quando a gente assistir esse vídeo, a gente vai falar, puxa, nossa, olha, a gente falou isso. A gente falou isso. É isso mesmo. E é legal isso, essa linha. E agora, um ponto de vista também seu, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, as empresas aprenderam a trabalhar home office, por exemplo.
né, a nosso escritório fica na frente do prédio da XP ali, e aí a galera levando os computadores, os analistas, levando tudo para casa, tiveram que desmontar toda a estrutura. E aí, beleza, ficamos 2 anos aí no home office, nos adaptamos, mas ainda a galera sente falta do presencial, né? Isso eu tô querendo fazer uma analogia que como a gente pode imaginar lá na frente essa questão do presencial junto com essa inovação que pode vir, por exemplo, você vai conseguir fazer reunião, inclusive em várias línguas, em qualquer lugar. Exatamente. Não precisa nem estar num lugar físico. Exatamente. Né? E essa sensação, o que você imagina da questão do presencial, olho no olho? Você consegue fazer uma analogia disso? Eu digo, corporativamente falando, eu diria que cultura não se transmite no home office. Né? A cultura de uma empresa, por mais que você tente, você não vai conseguir transmiti-la. Mesmo com essa alta tecnologia? Olha, eu não tenho a resposta para dar ainda. Eu acho que a gente vai precisar vivenciar e experimentar. Com o que eu tenho hoje, com as ferramentas colaborativas que a gente tem hoje, dá para se dizer que cultura não se transmite no home office. Porém, o home office é um extremo aliado da produtividade. Extremo aliado. E isso é indiscutível. Eu acredito muito no modelo híbrido. E no modelo híbrido eu falo de várias coisas, porque o modelo híbrido, onde você tem parte presencial e parte no home office, você alinha um pouco dos dois mundos. Porque o modelo híbrido ele não é só sobre trabalho, ele é sobre interações humanas. Sim. E interações humanas, no final da história, é a alma de uma empresa. Sim. Porque qualquer empresa, de qualquer modelo, de qualquer business, por trás ela tem gente. Sim. Empresas são feitas de gente, não importa qual o negócio. Então essas interações humanas, elas são ricas e elas precisam ser valorizadas, porque no final da história a gente é bichinho ser humano. Então o modelo do home office, você tem coisas extra o universo da empresa que são extremamente ricas e importantes para as interações das pessoas. E aí vale desde o tempo no cafezinho, vale o happy hour no fim do dia, vale a gentileza de ter segurado o elevador, vale o elogio despretensioso por alguém da equipe, um elogio despretensioso. Desde assim, é interessante seu sapato, pô, que legal seu relógio, qualquer coisa. Que são formatos de interação que hoje você não consegue, com a tecnologia que temos hoje, ter isso no mundo virtual. A gente vai conseguir ter essa representatividade? Eu acredito que sim. Isso vai ser efetivo? Não sei. É uma grande dúvida que eu também tenho, se a gente vai conseguir chegar nisso. Mas com relação ao modelo de produtividade, acho que é inegável que o modelo híbrido, o modelo de home office, ele é extremamente produtivo. Sim. E eu acho que com o passar do tempo, hoje, assim, a interação humana nunca vai deixar de existir, porque a gente bateu agora 8 bilhões de seres humanos. De seres humaninhos. E imagina, né? A não ser que caia um asteroide na Terra e substitua pela tecnologia, a gente vai ter que usar a tecnologia a favor do nosso trabalho. Só que o ponto é, como sempre a tecnologia foi inovando, e aí ela acaba... As pessoas que não surfam essa onda ou começam a ignorar, vão ficar sempre para trás. Né? Então, o que eu falo assim, desde na época que eu falei assim, pô, o celular é modinha, vai acabar. Eu lembro que quando né, o Steve Jobs lançou o iPhone e falando, não, vai ser tudo touch, todo mundo duvidava, isso aí não funciona, porque era um motor de um teclado, etc. Você tinha o BlackBerry, então, que era o grande vedete, era o BlackBerry, que é o seu escritório móvel. E quando eu fiz a pós também, a gente aprendeu da curva do early adopters, né? Então, ou seja, se a gente está na frente da tecnologia e sabe usar para o bem e para facilitar trabalho, dia a dia, etc., isso aí acaba ajudando demais e a gente tem que tentar se antecipar o máximo possível, né? Tem uma frase boa que ele diz assim, você acha que a inteligência artificial substituirá os humanos? A resposta é claramente que não. A inteligência artificial não vai substituir humanos, mas a inteligência artificial substituirá
humanos que não usam inteligência artificial. Sim. Então, os postos de trabalho que são hoje feitos com pessoas que não utilizarão inteligência artificial, sem dúvida alguma, serão duramente impactados. Porque tudo isso pode ser substituído. Mas você tem os mesmos postos de trabalho podem ser melhorados, automatizados, aprimorados usando inteligência artificial. Isso, sem dúvida alguma, eu acredito. Assim como, fazendo um paralelo, seria, desde se a gente pegar assim, a secretária que não quer usar o computador e quer continuar na máquina de... Isso acontece muito nas nossas clínicas. De datilografia. Né? Ou no caderninho. Ou no caderninho. Essa pessoa ela não quer usar a tecnologia em benefício próprio. Sim. Ela está arriscada, não a posição dela. Sim. Ela está arriscada. Sim. Então, a gente vai precisar aprender a usar isso ao nosso favor. E não ao nosso apenas bel prazer. A gente precisa eu estava vendo uma entrevista com o pessoal da CRM Bônus, né, que foi essa semana. Eles estavam falando, né, alguns empresários falaram assim, mas é difícil já usar a inteligência artificial, está muito longe da gente, etc. E o que eles estão fazendo para poder deixar simples isso. Ele falou assim, realmente, a inteligência artificial tá aqui, vamos dizer, no grande centro de São Paulo, grandes, né, caso grandes bancos estão utilizando, grandes empresas estão utilizando, porque, claro, tem uma equipe, um time muito grande, mas o lojista lá na ponta, os pequenos negócios, né, que são a base da economia, vamos dizer assim, como eles utilizam no dia a dia na ponta. E o que eles comentaram é assim, a empresa que utiliza inteligência artificial, que domina, ela tem que pensar como lá na ponta vai facilitar. Por exemplo, eles deram um exemplo de um programa que eles têm lá de gift back, enfim, que ele reconhece. A partir do momento que você pousa, por exemplo, em Fernando de Noronha, na Azul, eles disparam uma mensagem para toda a base, você tem um desconto na Localiza, por exemplo. Você aceita esse desconto? A hora que você concordou com a LGPD, aí você consegue colocar, pegar todos os dados desse usuário e oferecer as ofertas. Então, eles fazem um cross-empresa. E nisso, eles pegam a base de dados dos usuários, por exemplo, da Azul, e junta com a base de dados deles e consegue fazer uma espécie de inteligência artificial, falando, olha, os seus hábitos são esses, o restaurante que eu vou te indicar é esse, você tem desconto nisso. Então, eles estão nesse processo, assim, enquanto as empresas não deixarem simples o uso da inteligência artificial para o pequeno lojista e para o cliente lá no final, é muito difícil, porque é algo muito grandioso isso que a gente está falando, né? E que, com o passar do tempo, a gente vai adotando no final. E para seguir no final, quando tem muitos dados, a gente precisa protegê-los, né? Vira e mexe, a gente recebe mensagem da TN, meu WhatsApp foi invadido, eles estão pedindo dinheiro na minha conta, meu Instagram. Então a gente tem que fazendo esses alertas. Como você vê hoje a segurança de dados, né, de forma geral, principalmente do dia a dia, desde de contas bancárias, desde contas de Instagram, Facebook, e como protegê-las na sua visão? Infelizmente, se tem uma coisa que o Brasil é campeão, em fraudes nos demais modelos possíveis, né? Você tem tanto ataque ao sistema financeiro, e isso é um motivo pelo qual nós temos hoje um dos melhores sistemas financeiros do mundo. Sim. Tá? Justamente por isso, porque os bancos eles precisaram investir tanto em tecnologia, tanto e tanto para se proteger, que eles se beneficiam disso para desenvolver seus próprios processos e aí investem mais em tecnologia. É por isso que a gente tem hoje um dos melhores sistemas bancários do mundo, e eu ouso dizer que a gente tem o melhor sistema bancário do mundo, o mais seguro e o mais estável de todos os demais países. Quando a gente fala de proteção, eu acho que proteção de dados é algo que a gente precisa ter em mente, que ela é parte integrante da nossa rotina. E isso vai de todos os modelos, desde atitudes simples, que é você não nomear as coisas para não deixar, sempre pensar que algo pode acontecer. E se tem a possibilidade de acontecer, se preparar para o pior. Acontecer, prepare-se para isso. Então, desde você não deixar dados sensíveis anotados no celular, isso é
é o básico. Então, nunca ter um bloco de notas com as senhas dos seus bancos, as senhas dos seus cartões, assim sucessivamente. Outra coisa que a gente fala, nunca deixar salvo nos contatos a seu grau de parentesco daquele contato. Pai, mãe, irmão, vô, vó, tia, tio. Nunca escrever. Uhum. A pessoa vai lá e coloca no né, pai, mãe, mozão. Já é óbvio que o fraudador vai ter, que tem acesso a isso, vai usar da engenharia social para que consiga ter um benefício. E a fragilidade, né? A fragilidade total disso. Sim. Então, você vê coisas assim hoje, assim, coisas absurdas, tá? Aconteceu agora recentemente comigo. Eu infelizmente fui furtado dentro de um posto de gasolina, dentro do carro, abastecendo o carro. Assim, é algo impensável. Sim. Como é que você imagina que você vai ser furtado dentro do carro, dentro do posto de gasolina, enquanto o frentista te abastece? Numa região tão movimentada quanto essa. Sim. Mas acontece. E você vê a engenharia social que foi aplicada. Porque aí o fraudador ele teve acesso aos meus dados e ele entrou em contato, como ele tinha o meu celular, e o celular estava desbloqueado, porque eu estava usando ele. Então, era o meu WhatsApp, era o meu número falando com as pessoas, né? Mas que bom que a gente já falou tanto desse assunto, que as pessoas agora elas estão absolutamente ligeiras com relação a isso. Então a gente vê que as pessoas têm uma questão de comportamento de que todo mundo desconfia agora, né? Se alguém pede dinheiro, a pessoa não vai achar logo de cara que possa ser você e tem um desconfiômetro disso. Mas eles foram para cima. Sim. Então essa é outra... ao máximo. Ao máximo. Então é importante que você tenha essa informação, nunca nomear os contatos, nunca ter as informações, principalmente senhas salvas em blocos, etc. Outra coisa importante, sempre habilitar a autenticação de 2 fatores. Então hoje praticamente todos os players, então Google, Facebook, Instagram, todos os demais, eles já oferecem a autenticação de 2 fatores. Então é importante sempre deixar a autenticação de 2 fatores, porque uma outra perna vai ser obrigado para você a validar aquilo lá. Esses players, eles, em linhas gerais, eles já usam modelos de inteligência artificial para identificar qualquer coisa. Um exemplo claro disso é o Apple Pay. Uhum. O Apple Pay ele tem um modelo de segurança extremamente robustecido. Qualquer dano, não é, à integridade do celular, seja ela física ou lógica, automaticamente o celular destrói o token do cartão. Nossa, animal. Então isso é muito tranquilo. As pessoas mas eu tenho medo de usar. Não tenha medo de usar. É mais seguro que o cartão físico. É mais seguro do que o seu cartão físico. Pode ter absoluta certeza disso. Não tenha a menor medo. Mas eu tenho medo de ter o aplicativo do meu banco instalado e aí não tenha medo. O aplicativo do seu banco, seja ele qual for, está preparado para atuar em caso de uma suspeita de transação. Uhum. E a liability, a culpa, nunca vai ser do cliente que usa. Só que é óbvio que você não pode vacilar. Sim. Você não pode estar anotado suas senhas, você não pode ter isso anotado no seu e-mail, você não pode ter esse tipo de comportamento, porque senão você vai facilitar um fraudador poder tomar isso como base e poder fazer um golpe na sua conta. Então, nunca anotar informações pessoais, nunca nomear contatos e nunca anotar senhas. E sempre aquela história, né? Manda uma mensagem, é aqui de tal lugar, eu vou te mandar um código, você me manda. Não, isso aí aconteceu recentemente numa das nossas unidades. E sem querer, e eles usam exatamente a instituição. Por exemplo, foi a vigilância sanitária que pediu o código e tal. Aí, esses dias eu estava recebendo coisa de franchise falando assim, olha, se inscreva aqui, clica no link. Eu falei, cara... Coisas absurdas, né? Coisas absurdas. Sim. Para você ter uma ideia, do grau de sofisticação que os fraudadores chegaram, contando da minha experiência, eles precisavam da senha do meu celular para desbloquear, para poder formatar, e assim ele vendeu para ele ganhar mais dinheiro com isso. Eu recebi mais ou menos uns 10 ou 12 SMS diferentes
usando marcas de lojas daqui de São Paulo, marcas de lojas de tecnologia, né? Que vinha o nome da loja de tecnologia, 2 pontos. Encontramos o seu iPhone 14, clique aqui para fazer login e poder agendar a retirada em uma loja. Nossa. Coisas assim absurdas. E aí eu acho que o absurdo maior chegou no ponto que eu recebi uma ligação, veio nomeada como San José, que é a sede, uma das sucursais da Apple, veio nomeada como San José e quando eu atendi a ligação era uma URA, uma mensagem eletrônica gravada com uma altíssima fidelidade que dizia Apple Customer Service, encontramos o seu celular perdido. Por favor, digite a senha no teclado no teclado numérico aqui da ligação para que possamos enviar uma mensagem com a localização, etc. Tudo isso é fraude. Então, entenda que nós temos o melhor sistema de fraude do mundo, tá bom? Sim. Então, desconfie. Sim. Não existe almoço grátis. Não. Qualquer coisa que venham oferecer, ou questionar, ou duvidar, sempre desconfie. Sim. Se não foi você que fez, desconfie. Ou liga para quem está... Ou liga para quem é de direito. Quando esses trotes. Bom, Zara, obrigado, cara. Eu que agradeço. Pelo papo, pelo seu tempo. Sei que seu tempo é bem escasso. Obrigado mesmo. Fiz questão de vir aqui, porque assim, vamos ficar mais próximos, né? Com certeza, sempre. Isso aí. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pelo tempo também. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Café com Monfré. Abraço. Quero te agradecer, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre legal a gente estar falando, né, sobre tecnologia, que é um assunto tão em voga. Então, muito obrigado pela oportunidade. Principalmente a carreira, né, meu? Valeu, muito Zara. bom. Obrigado, Obrigadão, viu? Valeu.